dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. Aqui quem fala é o professor Jefferson, professor de História, e vamos aí na reta final da preparação aí para o Enem, já chegando aí às portas da revisão, já concluindo o nosso conteúdo. Hoje, nesta semana, nós teremos duas aulas. Vamos aí matar o tema da ditadura militar, um tema muito recorrente na avaliação também, na prova do Enem. Uma sequência histórica quase que ininterrupta, né, dos últimos anos. Só ano passado que nós não tivemos nenhuma questão sobre esse tema, mas um tema muito recorrente e que fala muito da nossa atualidade. Hoje existe uma disputa do discurso acerca desse tema, certo? Então ele é muito importante, nós vamos analisá-lo, nós vamos pensar nele historicamente a partir de agora, ok? Nessa primeira aula nós vamos ver os governos de Castelo Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici, ok? Vamos lá. Então, seguindo. O primeiro elemento que a gente é interessante refletir é o seguinte: existe uma guerra conceitual quando a gente fala desse período histórico. Como assim? Existe um conceito na história que se chama memória. E a memória ela não é um elemento estático, ela é um elemento dinâmico. Como assim? O evento histórico ele acontece no passado, mas o presente o ressignifica. Toda vez que o presente olha para o passado, ele tenta dar um significado para esse passado. Esse passado tem uma utilidade para o presente. E mudando o contexto atual, vai mudar o uso do passado. Então, a memória ela é um campo de batalha. Ela é um elemento disputado por diversos grupos políticos, culturais, que tentam se apropriar da história para ou legitimar, ou abrandar, ou mesmo criticar determinado elemento do presente, certo? Então, existe hoje uma disputa pela memória da ditadura militar. O que foi esse período histórico? Foi uma revolução? Foi um movimento? Foi um governo? Foi um regime? Foi uma ditadura? Vocês podem encontrar todos esses termos nos materiais didáticos. E esses termos eles são repletos de significado político. Se eu digo que 1964 foi uma revolução, traz em si um caráter positivo, de mudança. Se eu digo que foi um movimento, um governo, existe aí um abrandamento, né? Algo que parece que faz parte do jogo político normal, que não foi uma ruptura, não foi um elemento de exceção. Agora, se eu digo que é um regime, que é uma ditadura, aí eu já dou a esse período um caráter mais excessivo, um caráter mais de ruptura, de distensão da ordem democrática normal. Então, a memória ela é um elemento disputado. E existe a narrativa, a construção da narrativa. E esses conceitos que nós estamos vendo logo aqui no início são parte dessa construção, dessa narrativa. Então, chamar 1964 de governo, de movimento, de revolução, existe uma narrativa por trás disso. Chamá-lo de regime de ditadura também. Né? Um outro conceito importante que a gente pode pensar nessas diferentes formas de conceituar esse período histórico é um conceito de um historiador francês chamado Roger Chartier, que ele fala das representações. O que são as representações? Representação, segundo Chartier, é a forma que um grupo social tem de ler a realidade, tem de criar instrumentos cognitivos, né, que aí ele usa, né, um conceito de utensilagem mental, por exemplo. Esse grupo social ele cria uma série de mecanismos para ler a realidade. E ao ler a realidade, ele atribui a representação. Então, a representação positiva, a representação negativa. Né? E existe também, novamente, em torno desse período da história do Brasil, o que o próprio Roger Chartier chama de luta de representações. Então, existe uma disputa pela narrativa,
que Chartier chama de representação. Ok? Nós vemos aqui ao nosso lado direito, né, o editorial do jornal O Globo de 64, 1º de abril de 64, onde ele coloca: ressurge a democracia. Então, veja, durante o acontecimento, durante os eventos de 64, o jornal O Globo considerou aquele momento como um movimento democrático, né? Durante o próprio período, 64 foi estudado como uma revolução. Alguns materiais didáticos do período chamavam até de Revolução Gloriosa, né? Então, esse editorial, e é interessante como esse período ele toca o nosso presente, porque o Grupo Globo ele só se posicionou, digamos assim, pedindo desculpa, reconhecendo seu erro, em 2013, dizendo que durante aquele momento se envolveu, acreditou que era a realidade, mas hoje percebe que não foi uma postura boa, né, apoiar aquele movimento, né? Então, e duas declarações muito interessantes que fazem a gente entender como esse período ele é disputado. O primeiro é um trecho do Ato Institucional número 1, que diz: a Revolução, vejam como o próprio movimento se intitula, a Revolução, se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. Vejam como os próprios militares, os próprios autores, os artífices desse movimento, desse golpe, eles se intitulam, eles atribuem a si a representação do povo brasileiro. Então eles dizem: a revolução não é como os outros movimentos armados, porque a gente não está falando de um interesse de um pequeno grupo, mas do povo brasileiro, da nação, esse ente volátil, esse ente imaterial, né, que se chama nação, que ninguém sabe ao certo quem é, né? Porque o povo brasileiro, será que aquela marcha da família com Deus pelo Brasil representa de fato o povo brasileiro? E aqueles que estavam no comício da Central do Brasil não representavam o povo brasileiro, né? E outra fala muito interessante, que é aí bem mais recente, no dia 30 de março de 2020, este ano, o Ministério da Defesa soltou uma nota onde fala: o movimento de 1964 é um marco para a democracia brasileira, muito mais pelo que evitou. Então, percebam como o Ministério da Defesa do governo atual nomeia, né, traz à memória, faz uma representação de 1964, daquele evento, como um movimento, né? Um movimento que é um marco da democracia. E pelo que evitou. O que ele evitou? Nós iremos ver. Mas nós já vimos na aula passada, né? O discurso anticomunista, o perigo comunista, né? Foi um dos principais motes discursivos para justificar a intervenção militar. Então evitou o comunismo no Brasil. João Goulart era comunista, será mesmo? Né? Não existe, se há alguma, pouquíssima evidência de que João Goulart teria de fato a intenção de implantar um regime comunista no Brasil. Existe uma documentação aí da Tchecoslováquia, da Internacional Comunista, mas era uma possibilidade, era uma ideia, não havia nada articulado, como por exemplo havia do diplomata americano, o embaixador americano Gordon, com o governo americano de interferir no governo de João Goulart militarmente, até se necessário, caso ele resistisse. Então são diferentes, é uma diferença muito grande. Tá? E aí vamos entrar para os governos maravilhosos, que tem gente que sente saudade, né, dos governos militares. E aí, vejam só, o general Humberto Castelo Branco, general cearense, né, de origem cearense, que lutou na Segunda Guerra Mundial, é um general que era considerado um intelectual, né, um cara mais moderado dentro das linhas do Exército Brasileiro.
um cara que era discípulo do general Lott, que foi o único militar que deu um golpe a favor da democracia, digamos assim, né? Que garantiu ali a posse de Juscelino Kubitschek. Então, Castelo Branco ele diz: o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Vai ter gente que vai dizer que Castelo Branco de fato não queria, né, a permanência dos militares do poder. Mas o que acontece é que Castelo Branco ele assume o poder após, né, o Comando Supremo da Revolução, que era formado ali depois da deposição de João Goulart, e aí Ranieri Mazzilli, né, que era o presidente da Câmara, ele assume, mas ele não manda. Quem manda é esse Comando Supremo, que era feito por um general, um almirante e um brigadeiro. E esse Comando Supremo da Revolução, olha aí o termo, escolhe Castelo Branco. Né? Castelo Branco assume, e logo quando assume, já uma das suas primeiras medidas é a imposição do ato institucional número 1. E aí, entender que os atos institucionais são dispositivos legislativos, né? São decretos que legislam de maneira extraconstitucional, né? Fora da Constituição. Não são emendas constitucionais, né? São algo semelhantes aos decretos-lei lá do Getúlio Vargas. Né? E vão ser, se eu não me engano, 17 atos institucionais. Normalmente nós só estudamos 5, né? Mas vão ser 17. Então, nesse ato institucional imposto pelo Castelo Branco, ele vai suspender as eleições diretas para presidente da República. Então, o presidente da República, a partir de então, será eleito por um colégio eleitoral, né, o Congresso. Só que a gente vai ver que esse Congresso, na verdade, ele está extremamente instrumentalizado pelas forças militares, né, principalmente pelo Exército. O aumento dos poderes do presidente e a suspensão dos direitos civis e políticos por 6 meses. Certo? Então, vai haver nesse momento um expurgo na política. Vários opositores vão ter os seus mandatos cassados. Vai haver um expurgo nas instituições públicas, então universidades, repartições públicas, e haverá também um expurgo nas próprias Forças Armadas. Porque a gente não pode pensar que o Exército, que as Forças Armadas do Brasil como um todo eram todas golpistas. Né? A gente às vezes pode tender a cair no outro extremo de olhar para a instituição Exército e considerá-la de uma maneira homogênea, como toda reacionária e golpista. Haviam, e vários historiadores, como Eduardo Bueno, por exemplo, defendem que o Exército Brasileiro ele é legalista, ele defende a Constituição. Entretanto, há sim uma ala radical, uma ala antidemocrática, e aí essa ala ela estava no poder nesse momento e ela faz o expurgo de vários militares que eram da oposição, que não concordavam com o regime que estava sendo imposto naquele momento. Né? E Castelo Branco ele assume com uma proposta, e aí no seu próprio discurso de posse em 64, ele fala de um governo transitório. Então a ideia era assumir o poder naquele momento, entregar e aí fazer as reformas necessárias, que eles acreditavam, né, serem as reformas necessárias, e entregar para eleições diretas aí em 67. Né? E aí voltaria um governo civil e tudo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque nós vamos ter aí o regime de 64 até 85, ou seja, 21 anos. Não foi um governo transitório. Mas a ideia inicial, pelo menos no discurso, era de ser um governo provisório. Diz Castelo Branco no seu discurso de posse: espero também, me ajudando, o espírito de colaboração de todos os brasileiros e o sentimento da gravidade da hora presente, possa entregar, ao iniciar-se o ano de 66, desculpa, não era 67, ao meu sucessor legitimamente eleito pelo povo em eleições livres, uma nação coesa e ainda mais confiante em seu futuro, a que não mais assaltem os temores e os angustiosos problemas do momento atual. Então, a ideia no discurso, né, de Castelo Branco era entregar em 66 o governo, né, restabelecer o processo eleitoral democrático, né, com eleições livres para a eleição do novo presidente.
certo? É, esse, como eu já falei, né, as Forças Armadas elas não eram um elemento homogêneo. E tradicionalmente se fala de uma de duas facções dentro do exército, né? Principalmente nesse alto comando. Uma que era dos militares mais intelectualizados e outra de militares que defendiam um governo mais autoritário, um governo mais fechado, um governo é, mais excessivo. Né? O setor mais intelectualizado ficou conhecido como Soborno, que era uma referência à Universidade Europeia, e a ala mais radical ficou conhecida como linha dura. E aí a gente pode pensar, então os militares da Soborno eram mais moderados, não eram tão autoritários, porque existe até alguns historiadores que falam que a ditadura militar começou só em 68, com a AI-5, entre eles o Marco Antônio Villa, né? Mas o que a gente vê é que a partir de 64 vai começar uma série de ações de limitação das liberdades individuais, dos direitos civis, dos direitos políticos, que nós já discutimos em outras aulas. Como o próprio ato institucional número 1, que faz um grande expurgo, né, o início de perseguição, o início de censura, o início de torturas. Né? A tortura não começou no Brasil só em 68. Né? A partir de 64 já existem registros. Entre 60, óbvio que 68 vai aumentar demais esse processo. Estima-se que entre 64 e 68, mais ou menos 360 denúncias de tortura. Só em 69 foram mais de 1.000 denúncias de tortura. Né? Então, existe de fato um aumento exponencial, mas já havia antes. Castelo Branco não era esse anjinho de candura, não. E em 67 é aprovada aí a lei de imprensa, que dá início, né, ao processo de censura prévia. Né? Ela legisla sobre o controle da imprensa e restringe a divulgação de informações, o que lá na frente, 69, vai ser, né, a lei da censura prévia objetivamente. E aí a gente vai ver a escalada da repressão, né? Um elemento bem objetivo, bem técnico, assim, conteudista mesmo, são o que propõe cada ato institucional. Esses atos institucionais, né, é uma busca de normatizar o autoritarismo, legitimar de alguma forma, né? Então a lei é um autoritarismo garantido por lei, né? É o cumprimento da lei. Então os atos autoritários perpetrados pelo governo não estão fora da lei, eles cumprem a lei, na verdade. Isso é uma forma de busca de legitimidade. Né? Então, o ato institucional número 2 ele surge depois de vitórias expressivas da oposição, né, nas eleições estaduais, e aí, com esse ato institucional, se implanta, né, o bipartidarismo. Aí, lembrando, gente, que já tinha havido, né, um expurgo político, mas mesmo assim os que sobraram ainda vencem, né, expressivamente em 5 estados, né, as eleições da oposição, e aí o governo, com esse ato institucional, suspende todos os partidos e aceita apenas 2 partidos, que era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. E, e esse bipartidarismo, né, esses 2 partidos, novamente, ele tem como objetivo legitimar o regime. Por quê? Porque no discurso, como pode ser uma ditadura se existe oposição? Como pode ser uma ditadura se nós temos um Congresso ainda atuante, aberto? Em nenhuma ditadura. Como a gente escuta isso, né? Em nenhuma ditadura a gente vê um legislativo atuante. Tem sim, gente. Tem sim. É só olhar para o vizinho, um vizinho ali que tem muita gente que critica. Lá tem até STF, tem até Suprema Corte lá atuando, certo? Mas não deixa de ser uma ditadura. O Brasil, o MDB, existia um grande debate dentro do MDB com relação a isso. O que que nós fazemos? Nós nos autodissolvemos, não aceitamos a ditadura, ou permanecemos no jogo político, tentando fazer alguma oposição,
mas ao mesmo tempo a nossa própria existência legitima um discurso de que o que está acontecendo é um processo democrático normal, né? Tranquilo. Então, a existência de uma oposição, por mais instrumentalizada e cerceada que ela fosse, ela dava uma legitimação ao regime, né? O ato institucional número 3 ele institui eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. O ato institucional número 4 em 1967, ele promulga, outorga uma nova Constituição em 67, e aí essa Constituição traz a ampliação do poder do presidente, o executivo ele estaria responsável por legislar sobre segurança e orçamento, as eleições seriam indiretas para presidente com mandato de 5 anos, restrição do direito de greve para os trabalhadores, a ampliação da justiça militar. A justiça militar agora julgava crimes civis, né? Então um civil que cometesse um crime seria julgado por um tribunal militar, e abre precedentes para leis de censura e banimento do país. Logo após, em 69, nós já tínhamos aquela lei de 67, né? Em 69 se cria uma nova lei de segurança nacional que define o que é crime contra a segurança nacional e a ordem social. Com isso, né, um opositor, um crítico ao governo, ele poderia ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional e processado segundo essa lei. E aí, essa lei também garantia a possibilidade de cassar mandatos e suspender o Congresso Nacional, justificado por uma necessidade de segurança, né? Um estado de sítio permanente, basicamente, né? E aí a gente vai ver que a oposição ela não vai ficar inerte, ela vai reagir, né? O deputado Márcio Alves, em 68, ele vai dizer: enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que este país volte à democracia. Então, o regime militar ele assume o país em uma crise econômica muito grande. Nesse primeiro momento, ele vai adotar uma postura de arroxo salarial, de austeridade econômica. Isso vai gerar um aumento do custo de vida, uma série de medidas impopulares vão ser tomadas, e aí vários setores da sociedade vão se tornar insatisfeitos e vão começar a protestar contra o governo. Um elemento muito interessante que vai surgir é uma aliança chamada Frente Ampla, que vai juntar nada mais nada menos do que Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. Lembrando, gente, que Lacerda foi um dos principais articuladores políticos do golpe de 64. Ou seja, Lacerda foi um dos caras mais importantes para derrubar João Goulart. Aí João Goulart pega e se alia a Lacerda, né? Por quê? Por que eles fazem isso com vocês? O próprio Lacerda justificando. Referiu-se no início dessa entrevista aos setores que ainda não haviam tido a devida compreensão ou não tinham sentido o alcance do seu encontro com o senhor João Goulart em Montevidéu. Vossa Senhoria considera ter sofrido algum desgaste, assim como o ex-presidente também, na sua área popular? Acredito que sim. Honestamente, acredito que sim. Há muita gente que não compreendeu ainda. Há muita gente que põe a questão em termos estáticos. Quer dizer, há 4 anos passados, o doutor João Goulart é que era o perigo. Então, como é que agora eu posso me aliar ao que era o perigo há 4 anos passados? É muito simples, porque o que era o perigo há 4 anos passados agora é um aliado precioso na direção da mesma luta que sempre travei pela democracia e pelo progresso do Brasil. O perigo agora é outro. O perigo é nós ficarmos passando da mão de general para general e o povo não ter mais nem liberdade, nem possibilidade de fazer valer os seus direitos. Então, percebam, Carlos Lacerda diz assim: eu me desgastei com minha base de apoio porque agora eu estou aliado a João Goulart. Mas o que o povo precisa, essas pessoas que estão me criticando, né? Precisam entender é que o perigo de 4 anos atrás, essa entrevista foi dada em 68, representa agora um aliado precioso pelo quê? Pela democracia. Então, Carlos Lacerda, depois de ter apoiado o golpe militar, ele se dá conta, né, de que nós estamos vivendo uma ditadura. Olha só como o cara é inteligente, né? Então ele se alia a esses dois expoentes também da política brasileira na época, né, JK e João Goulart,
e cria aí uma frente ampla pela democracia. E aí o próprio Lacerda diz, né, que essa frente ampla seria um instrumento capaz de atender ao anseio popular pela restauração das liberdades públicas e individuais. Isso aí mostra uma articulação política contra o regime militar. Eles vão ser alvo depois, né, de uma operação chamada Operação Condor, onde várias ditaduras da América Latina elas vão trocando informações sobre políticos opositores, e os três eles vão morrer de maneiras bem estranhas, assim, né, com mortes fulminantes, acidentes mal explicados, né. O fato é que eles vão ser mortos. Aliado a isso, nós vamos ter a manifestação dos 100 mil, que surge depois do assassinato de um estudante no restaurante universitário da UFRJ. Esse estudante vai ser morto pelas forças policiais, e aí vai vir uma grande manifestação popular em oposição à ditadura militar. Acontece também o 30º Congresso da UNE, duas grandes greves de trabalhadores, e uma gota d'água, assim, digamos, né, desses movimentos de oposição que a sociedade civil, a sociedade política, né, os trabalhadores estavam em ebulição, né, já se juntando, se organizando para pedir, né, o fim da ditadura, que eles já reconheciam como ditadura. Um deputado chamado Márcio Moreira Alves, ele discursa lá no Congresso dizendo: Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista, que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia. Este é também o momento do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam por esse repúdio à violência. Então, essa manifestação dos 100 mil, ele também vai ter, né, a presença daquela mesma classe média, daquela mesmo movimento de mulheres que em 64 tinha apoiado, né, tinha solicitado, digamos assim, a intervenção militar. Por quê? Porque justamente havia uma série de medidas antipopulares, né, o arroz salarial e tudo, e afetava o consumo dessa classe social, né? A gente vai ver depois que vai vir um milagre econômico e aí vai voltar o prestígio do governo. Mas a gente vê que 68 ele é um momento de grande crítica do governo, né, de grande crítica ao governo pela sociedade civil. Além dessa sociedade civil se manifestando de maneira organizada, a gente vai ver que havia também uma oposição armada, né? E aí o Jorge Narras, que era um ex-membro de um grupo armado chamado Colina, ele diz: a ditadura não te dava brecha, ou você radicalizava, ou então se submetia ao regime. Um grande argumento utilizado pelas pessoas que participaram da luta armada contra a ditadura era que a ditadura militar ela inviabilizava uma oposição democrática, porque no caso do deputado Márcio, né, foi feito ali um processo, o governo pediu que processasse o deputado, o Congresso não aceitou o Congresso, e aí o governo, que é o próximo slide, a gente vai ver, vai outorgar o ato institucional número 5, né, aí criando realmente o mais pesado, o mais autoritário dos atos do governo. Mas antes mesmo disso, já haviam movimentos de oposição armada. Porque, como eu disse, desde o início de 64, desde o momento da implantação do regime, já se começa uma série de atitudes antidemocráticas contrárias à liberdade individual das pessoas, e vai começar a organização de grupos de oposição que radicalizavam a luta, chegando a pegar em armas, né? Então a gente vai ver um crescimento e a radicalização dos movimentos de esquerda, então vão surgir vários movimentos de luta armada, alguns deles pequenos, outros mais organizados, mas o fato é que nenhum deles, segundo a maioria dos historiadores, com uma capacidade real de derrubar o governo e implantar um governo comunista, porque também o que se difunde muito nos discursos atuais é que o regime militar ele endureceu, né, e ele se tornou mais autoritário, mais repressivo, e houve tortura por parte do Estado, porque havia uma luta armada.
porque havia uma tentativa militar de derrubar o governo e impor uma ditadura comunista. Mas a gente vê que, segundo os documentos, os dados, né, já coletados, já conhecidos, essa luta armada ela surge após o golpe, principalmente, de 64, e a violência armada patrocinada pelo Estado ela vai gerar mais violência, não um recrudescimento, né, não a diminuição. E a gente vai ver que essa violência armada ela não era só da esquerda, existiam grupos de direita também, né? Então, vão haver alguns ataques à bomba em 66, em 68. Há um grupo, né, de terroristas, entre aspas, né, porque era como se nomeava na época, né, o terrorismo de direito, criado por Aladino Félix. O cara era um ufólogo, um cara estudava alienígenas, e ele tinha aí um grupo, né, paramilitar de direita, onde ele fez alguns ataques à bomba. E alguns estudiosos, alguns historiadores, eles têm algumas evidências, alguns documentos que ligam o Aladino Félix à cúpula da linha dura. Então, alguns historiadores defendem que setores da linha dura patrocinaram Aladino Félix a cometer esses atentados à bomba para que gerasse um clima de animosidade e justificasse o aumento do autoritarismo por parte do governo, o aumento da opressão por parte do governo, né? Então, a gente vê que os ataques, né, eles também são, digamos assim, planejados pelo próprio governo para justificar a ação do próprio governo, né? A luta armada, como um todo, ele está mais situado entre 67 e 74 e está no ambiente urbano e rural. Nós temos alguns grupos, né, como o VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, a Colina e a ANL. Nesses grupos, né, a gente tem a presença de alguns personagens históricos famosos, né, como o Carlos Lamarca, que está aqui na nossa imagem à direita, um ex-capitão do Exército que foi dispensado, né, dito como traidor, como desertor das linhas do Exército, que ele era um dos líderes da Colina, se não me engano. E temos a Dilma Rousseff, que era membro, né, desses grupos, né, da Colina, depois do VAR Palmares. Era uma estudante, secundarista e participou da resistência armada da ditadura militar. E no ambiente rural nós tínhamos a guerrilha do Araguaia. Existe, né, alguns documentos desses grupos armados que mostram que tinha uma base intelectual que justificava a resistência e que havia um plano, de fato, né, havia um plano, um desejo deles de derrubar o governo e implantar um governo, em alguns grupos, uma ditadura do proletariado, em outros, o retorno do jogo democrático, em outros, uma república socialista. O documento que ficou mais famoso, que é muito utilizado hoje, né, para se justificar a ditadura militar, né, é o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos Marighella. Esses grupos guerrilheiros eles se baseavam em exemplos internacionais, como Cuba, China e Rússia, né? Então existiam grupos que eram influenciados pelo ideal maoísta, principalmente os rurais, que pensavam em uma guerrilha rural, sustentando lá no meio da mata, né, parecido com algo que aconteceu no Vietnã, mesmo com a inferioridade militar, mas, e no caso da urbana, né, algo pensado mais com Cuba, né, pensado na experiência cubana e russa, mas o elemento presente nesses dois grupos era uma pretensa, uma ideia de que haveria um grande apoio popular. As pessoas iriam apoiar o movimento. E com esse apoio popular, essa luta armada ganharia força e conseguiria derrubar o governo. Mas historiadores como José Murilo de Carvalho sempre argumentam que o povo brasileiro ele é centrista, né? Ele é centro, ele não é extremo. Né? Então, o brasileiro médio, que é a maioria do povo, a ampla maioria do povo brasileiro, é aquele cara que trabalha de segunda a sábado, né? Às vezes de segunda a segunda, e quando chega em casa ele só quer descansar.
quer assistir, escutar o seu rádio, assistir o jornal, né, quer ler um jornal, né, quer ficar com a família, quer botar sua perna para cima e quer descansar. Muitas vezes esse trabalhador não tem tempo, né, para se engajar em demandas políticas. O imediato, ele se preocupa com o imediato, o alimento da sua família e o consumo. É por isso que muitas vezes o brasileiro ele atribui a sua qualidade de vida à capacidade de consumo, porque ele se preocupa com o imediato. Então, para José Murilo de Carvalho, por exemplo, nunca esses grupos armados conseguiriam a adesão da população. Então, mais cedo ou mais tarde, eles seriam reprimidos, que foi o que aconteceu. Eles foram desarticulados, seus membros foram presos, torturados, alguns assassinados, outros exilados, e, enfim, e foi desarticulada a luta armada no Brasil. Esses grupos eles foram responsáveis, né, mas também eles não eram anjos, né? Eu estou aqui com minha arma na mão pela democracia, né, e só faço atirar rosas para as pessoas, né? Na verdade existe uma série de ações, como o sequestro de embaixadores e assaltos a banco. Então houveram casos como, por exemplo, assaltos a banco, onde o soldado que estava na guarita foi alvo e foi assassinado, né? Embaixadores de outros países, obviamente, né? Foram sequestrados e utilizados como moeda de troca por guerrilheiros que estavam presos, como uma foto muito famosa, né, de 11 guerrilheiros que foram devolvidos em troca de um embaixador no aeroporto Galeão, lá no Rio de Janeiro, o cônsul japonês que foi sequestrado. Então, não era, obviamente, algo pacífico, né? Uma luta armada, uma oposição armada, ela não vai ser pacífica. Entretanto, que a maioria dos historiadores defende é que, apesar dessa resistência armada, a disparidade de armas era gigante. Não havia condições de, sem um apoio massivo da população, haver resistência, né, durante muito tempo. Os assaltos a banco, por exemplo, eram uma das principais formas que esses grupos tinham para obter financiamento para sua luta armada, né? Então, dentro das linhas da resistência armada, não era uma ação de banditismo, né? Enfim, contra a lei, mas era justificada, pois financiaria a luta armada. E também tem toda a questão, né, dos banqueiros internacionais, contra o capitalismo e tudo, que justificaria a luta armada. Ok? Seguindo. Então nós vamos, sim, diante desse contexto de crescimento da oposição, onde nós vemos a sociedade civil se articulando, elementos da política se articulando, né, a frente ampla, discursos no Congresso, manifestações populares grandes, né, no Rio de Janeiro, greve dos trabalhadores, uma oposição armada, tudo isso serve como justificativa do governo militar, da ditadura militar, para implantar aquele que seria o ato mais repressivo da nossa história, né, principalmente desse período, que é o ato institucional número 5. E para aqueles que ainda acreditam que não houve ditadura no Brasil, existe o áudio da reunião da instituição do ato institucional número 5. Então, nessa reunião, nós tínhamos o vice-presidente da época, o Pedro Aleixo, nós tínhamos vários ministros, senadores, onde eles discutiam sobre o ato institucional, e em várias falas existe como eu posso dizer, uma admissão de que o que está acontecendo é uma ditadura. E aí eu separei para vocês, esse áudio é de domínio público, existe a transcrição da reunião também, domínio público, é fácil vocês encontrarem, e tem em um dos trechos o ministro das Relações Exteriores, Magalhães Pinto, ele diz: eu também confesso, como vice-presidente da República que tinha falado anteriormente, que realmente com este ato nós estamos instituindo uma ditadura e acho que, se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la.
Então, se os próprios ministros do governo em 68 estão dizendo que é uma ditadura, por que que existe hoje gente dizendo que não foi ditadura? Porque existe, novamente, uma luta de representações, uma luta pela memória, uma luta pela narrativa histórica, de desassociar qualquer elemento político atual de um governo autoritário. Não é? E aí, o que foi esse ato institucional número 5? Nós temos aqui a manchete do jornal Última Hora, né, que diz: Congresso em recesso por tempo indeterminado, habeas corpus suspenso para delitos políticos, poder para caçar, demitir, aposentar e remover funcionários públicos. O objetivo seria manter o quê? A revolução. Olha o termo, revolução. Então, os principais elementos do ato institucional número 5, como já está ali na manchete, suspender a concessão de habeas corpus, principalmente para delitos políticos, cassar mandatos e direitos políticos, restringir a liberdade de expressão e reunião, realizar demissões sumárias de quaisquer funcionários públicos, estabelecer julgamento de crimes civis para tribunais militares. Dentro desse contexto, existe o fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado. Não foi a primeira vez que se fechou o Congresso dentro da ditadura militar, mas foi o período mais extenso. Foram aí 10 meses de suspensão do Congresso Nacional. Quais foram as principais consequências do ato institucional número 5? Censura e tortura. Nós temos aí o Serviço Nacional de Informação, o DOPS e o DOI-CODE, que eram estruturas burocráticas, né? eram setores do governo que serviam como elementos de vigilância, né? Foucault, vigiar e punir, né? Serviam para fiscalizar as ações da sociedade civil. Por exemplo, aqui na UFRN existia o Serviço de Informação, o Serviço Nacional de Informação, de Inteligência, que era bem próximo ali à universidade. Se vocês observam, a UFRN é do lado do 7º Becon, né? Não à toa. E aí existiam vários elementos, pessoas, alguns professores, né, e ex-estudantes da época dizem que do nada aparecia um aluno novo lá na turma, do nada um professor era retirado da matéria, ou era suspenso, era dado umas férias do nada para aquele professor. Então existia fiscalização dos professores nas repartições públicas. Essa censura ela também servia para a área cultural, né? Então nós vamos ver artistas, cantores que vão ter suas músicas censuradas, né? A ideia da censura prévia, casos clássicos, né? Como aquela música do Cálice, músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso, que vão ser censurados, presos, perseguidos, exilados, movimentos culturais como o tropicalismo. E aí também teremos a música e a cultura de consumo. Aquela cultura que não é engajada, que não critica, mas que é para entretenimento e as pessoas estão ali só, né, escutando e curtindo. Então, além da censura e da tortura, como eu já falei, né, 69 casos de tortura, as denúncias de tortura disparam. Os quadros do funcionalismo se tornam favoráveis ao governo, porque se eu posso demitir a qualquer momento um funcionário que é contrário ao governo, eu substituo essa pessoa por alguém que é favorável ao governo, né? Eu tiro quem é desfavorável e coloco quem é favorável, né? Fuga de cérebros. Então nós vamos ter vários cientistas, vários intelectuais, escritores, músicos, químicos, historiadores, que vão sair do Brasil e que vão lecionar e pesquisar em várias universidades do exterior, e vai ser uma produção intelectual riquíssima. Nós temos, inclusive, o exemplo de Paulo Freire, que é um dos teóricos brasileiros mais citados no mundo, né? E que hoje, enfim, existe toda essa questão aí contra o Paulo Freire, né? E um aumento da violência política. E aí a gente tem como exemplo o relatório Figueiredo, gente, que foi um documento que surge lá no governo Figueiredo, mas que fala sobre o genocídio indígena. Existia um órgão do governo chamado Serviço de Proteção ao Índio, que dentro do próprio regime militar ele foi investigado e foi suspenso para a criação da FUNAI, né, que seria um outro órgão, né, para as questões indígenas. Dentro do próprio governo militar houve a criação da
da reserva do Xingu, né? E, enfim, mas esse relatório Figueiredo ele fala sobre o serviço, os agricultores ali, né, que estavam exterminando os indígenas na região norte, casos de escravidão de indígenas, isso aí na década de 60, 70 do século passado, gente, certo? E aí a gente vai para o governo Médici, né? O ato institucional número 5 ele acontece no governo de Costa e Silva. O Castelo Branco, ele em 67, ele faz uma transição, né, para o Costa e Silva. Com a nova Constituição existe uma legitimidade do regime agora, é um regime constitucional. O Costa e Silva ele é da linha dura, o Castelo Branco depois vai morrer num acidente aéreo muito mal explicado. Costa e Silva ele tem um problema de saúde. Quem deveria assumir seria o seu vice, que era um civil, mas não deixam. E aí quem vai assumir logo após é aquele que é considerado o mais linha dura entre os linha duras, que é o Emílio Garrastazu Médici. Hélio Gaspari fala sobre esse período, né, porque o período do governo Médici ele é conhecido como os anos de chumbo, mas é também conhecido como o período do milagre econômico. Então, o aumento do autoritarismo se dá também com o aumento da prosperidade econômica, né, do avanço econômico do país, onde o Brasil cresceu mais de 10% ao ano, a média de 10% ao ano do seu PIB. Houve um ano que cresceu 13%. Então, algo comparado aos países de primeiro mundo. Né? Então, isso fez com que o governo militar da época, né, usasse aquilo como propaganda e dizendo que o Brasil era o país do futuro, que ninguém segurava esse país, e esse período ficou conhecido como milagre econômico. O Hélio Gaspari ele tem uma série, né, de livros muito bom que eu tenho aqui, inclusive, falando sobre a ditadura militar e sobre o milagre econômico. Ele diz o seguinte: o milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos. Ambos reais, coexistiam negando-se. Passando mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita ou não gosta de admitir que houve o outro. Então, novamente a memória. O milagre brasileiro, que é o milagre econômico, e os anos de chumbo, eles coexistiam e negam-se. E hoje, passados 30 anos, continuam negando-se. Né? Aí a gente vai tentar entender o que foi o milagre econômico, né? Como eu já falei para vocês, o milagre econômico ele se dá quando existe uma média de crescimento de mais de 10% do PIB ao ano. Esse crescimento econômico do Brasil ele foi acompanhado por uma redução da inflação e um aumento do poder de consumo das populações das classes médias, né? Então, houve aí novamente um aumento de consumo, entretanto, o aumento da desigualdade também. Então, enquanto alguns setores da sociedade conseguiam consumir mais, outros setores ficavam cada vez mais pobres. Houve um investimento pesado em indústria de base e bens de consumo duráveis. Foi durante esse período, gente, onde houve maior número de criação de empresas estatais. Né? Às vezes a gente pensa que os militares associados aos Estados Unidos são muito liberais, né? Então, empresas privadas e tudo. Foi o período onde houve maior número de empresas estatais. E isso gerou, né, uma autonomia do governo. E aí a riqueza ficava aqui, olha só que interessante, né? Dentro dessas ações, dessas indústrias, nós tínhamos a base energética, né? Então foi construída a usina nuclear de Angra dos Reis e hidrelétricas como a de Itaipu. E essas obras elas estavam dentro do que se chamou de obras faraônicas, que eram obras imensas, né? Que necessitavam de um vultuoso investimento, como a Ponte Rio-Niterói, uma ponte gigante, né? E a rodovia Transamazônica. E aí existem várias investigações sobre desvio de verba, né? Os conglomerados industriais, econômicos, a Odebrecht, né? É tudo dessa época aí, a JBS, né? É tudo dessa época aí. Né? Então, esse mito de que na ditadura militar não tinha corrupção é um pouco falacioso, um pouco não, bastante falacioso, mas existe um grande problema porque até hoje é difícil pesquisar sobre a ditadura militar e a gente sabe por quê, né? Durante esse período também surge a Zona Franca de Manaus e um processo de integração da região norte.
E esse processo está relacionado, novamente, lá ao genocídio indígena. Tá? Então, vai se criar essa zona franca, onde existe uma redução drástica de impostos, justamente para atrair empresas estrangeiras, e isso vai fazer com que a região norte seja integrada ao resto do território. Né? Esse milagre econômico vai chegar ao fim por causa da crise do petróleo, o aumento do preço do barril do petróleo, e uma mudança da política externa do governo americano, quando Jimmy Carter assume o poder lá nos Estados Unidos, e ele vai ser o primeiro presidente durante a Guerra Fria que vai negar um apoio direto às ditaduras da América Latina. Então vai diminuir o financiamento americano, os empréstimos, né, e a própria concessão de verbas, né, para o governo brasileiro, e o governo brasileiro vai iniciar um processo de grave crise econômica que vai estourar no colo da sociedade civil na década de 90, né, que a gente irá ver na próxima aula. Nós temos aqui um gráfico, né, uma série histórica do crescimento e decréscimo do PIB do Brasil, desde 1962 até 2018. E a gente vê que entre 68, mas principalmente 69 ali, até 72, 73, a gente vê uma constante de crescimento. Chegando em 73 a quase 15%. Né? Os historiadores dizem que 73 foi 13%. Então, 13% de crescimento do PIB ao ano. Né? Onde agora em 2014, 2016, a gente vê um decréscimo. Né? Então, a retração da economia. Então, durante esse período que ficou conhecido como milagre brasileiro, a economia brasileira crescia muito, mas existe um problema que se chama distribuição de renda. O então ministro da Economia, chamado Delfim Neto, ele dizia o seguinte: é necessário fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. O problema é que o bolo cresceu, mas nunca foi dividido. Na verdade, o bolo cresceu e depois o bolo solou, porque a conta chegou depois. Né? E quem pagou foi quem não comeu o bolo, né? Para variar. E esse milagre econômico, essa pujança econômica, ela serviu de um grande mote para a propaganda do Brasil. O Brasil se tornou o que se chama Brasil potência. Então, associado ao milagre econômico, nós tínhamos também o futebol. Né? Então, o Brasil era o país do futuro na economia, o crescimento econômico, e vejam, né, no futebol nós éramos campeões mundiais, e aí veio, né, a conquista do Tri brasileiro em 1970, né, como um grande elemento de propaganda. E em 72, Pelé, numa entrevista, né, ao jornal La Opinión, ele disse assim: não há ditadura no Brasil. O Brasil é um país liberal, uma terra de felicidade, somos um povo livre. Nossos dirigentes sabem o que é melhor para nós e nos governam com tolerância e patriotismo. Olha aí, Pelézão, falando que não tinha ditadura no Brasil. Óbvio que em 74 ele vai se negar, né, aí a Copa e tal, como uma forma de protesto. Mas em 72 ele negou a ditadura. Né? Então, o milagre econômico associado ao futebol. E aí nós temos o feriado, foi declarado um feriado nacional em ocasião do milésimo gol de Pelé. Pelé fez o milésimo gol e o presidente deu feriado nacional. Olha aí. Em 71 foi criado o Campeonato Brasileiro. Em 70 nós fomos tricampeões mundiais. Durante esse período também a gente vai ver a construção de estádios de futebol por todo o Brasil. Então, inclusive o Machadão aqui no Rio Grande do Norte. Né? E essa Copa, né, a Copa do Mundo e a conquista da Copa, ela serviu novamente, né, como esse elemento propagandístico, como a gente vê aí na musiquinha, na marchinha, né, todos juntos vamos para frente Brasil, salve a seleção. E a gente vê também elementos de censura, como o técnico João Saldanha, que era crítico do governo, foi demitido, e quem assumiu foi Zagallo, que foi aí o técnico do Tri. Né? E aí a gente vê aqui o cartaz, né? Ninguém mais segura este país, uma frase do Garrastazu Médici. E aqui algumas figuras dessa propaganda, como a clássica Brasil, ame-o ou deixe-o, para frente Brasil,
né? O caneco é nosso, na Jules Rimet aí como símbolo. E eu trouxe aqui logo abaixo, né, desse Brasil Ame ou Deixo, novamente Brasil Ame ou Deixo, mas essa aí, gente, é de 2015 e foi uma peça publicitária divulgada pela SBT, né, 2015, gente, usando o mesmo slogan do governo Médici, né? Ame-o ou deixe. Então, ou você adere ou você sai, né? Período de grande entusiasmo, de grande patriotismo, de grande justificativa, né? De grande legitimidade. Vários setores da sociedade apoiavam porque havia aí, né, aparentemente uma prosperidade. Os militares estavam fazendo o Brasil prosperar. Só que a conta vai chegar, galera. A conta vai chegar e a gente vai ver essa conta, o débito, o boleto dessa conta na próxima aula, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Valeu.